O Senado deve votar o projeto de lei sobre a reoneração da folha de pagamento nesta terça-feira. A Marília Ribeiro tem mais detalhes, chega agora no 3 em 1. Marília, esse também é o tema da Marcha dos Prefeitos que acontece amanhã aí em Brasília. Conta pra gente, todo mundo falando sobre reoneração da folha. Oi, Nelson, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. A expectativa é que comece nesta terça-feira a discussão sobre a reoneração da folha dos municípios com até 156 mil habitantes aqui no plenário do Senado Federal. O projeto ele é de autoria do senador Efraim Filho e deve ser relatado pelo líder do governo no Senado Federal, Jacques Wagner. E o que esse projeto vai abarcar? O acordo que foi feito entre o Senado Federal e o governo sobre a questão da reoneração. Esse acordo ele foi fechado na última quinta-feira e ele pretende manter, ele vai manter a alíquota de 8% sobre a folha de pagamento, mas a ideia é que exista um escalonamento tanto para a reoneração da folha de pagamento dos municípios quanto para os 17 setores da economia. O que aflora e o que pressiona um pouco mais essa discussão e que a votação aconteça ainda essa semana no Senado Federal é justamente a 25ª Marcha de Prefeitos que acontece aqui em Brasília. Ela teve um início simbólico nesta segunda-feira, dia 20, e vai até o dia 23, nessa quinta-feira. Para amanhã, nós temos confirmada a presença do presidente Lula e também dos presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Quem comentou sobre a reoneração e falou sobre o que os próximos passos foi o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zielkowski. Segundo ele, o que ele tem nas mãos são as palavras do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Além da reoneração, ele citou outros 3 pontos que são importantes para os municípios, que é a questão do precatório, a renegociação de dívidas e revisão da dívida previdenciária. Vamos ouvir? O que eu tenho a palavra do ministro Haddad e do presidente do Congresso, na reunião com Haddad, é que eles aceitariam aquelas 3 propostas que eu falei. Essa ele não aceitou, o ministro está fazendo na conversa. Teria que achar alternativa. Como eles estão comprovando, indicando fonte e tudo, né, eu acho que isso entrou assim no debate. E outro detalhe que tem que falar, a proposta está lá no Senado e eu estou com esperança que votem já esta semana. Antes desse acordo que foi feito, a Confederação Nacional dos Municípios sentou junto com o governo federal e propôs um outro escalonamento, que foi o seguinte, uma reoneração de 10% em 2025, de 12% em 2026 e de 14% em 2027. Mas é importante a gente lembrar que o que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou na última quinta-feira foi a reoneração de 8% para 2024. 2025 em diante segue em aberto. Outro ponto importante para a gente lembrar é que o ministro Cristiano Zanin suspendeu aquela liminar que colocava fim à desoneração da folha, então ele suspendeu por 60 dias na última sexta-feira. Ele acatou um pedido feito pela Advocacia Geral da União, que foi reforçada pelo Congresso Nacional. Eu volto com você, Nelson. Muito obrigado, Marília. A gente vai repercutir isso agora com o nosso time. Ô Segré, parece que a gente está em 2023, né? Porque esse tema já foi tão discutido, a desoneração da folha deve ser mantida, não deve ser, já foi votado, já foi para o presidente, teve veto, teve derrubada de veto, aí depois teve ação judicial, liminar, agora a liminar caiu. Eu fico imaginando a cabeça do empresário, o cara que ele empregaria mais gente, aumentaria ali a sua folha de pagamento, ele não sabe ainda se ele vai pagar menos ou mais impostos. Eu te conto. E aí? Eu paguei hoje. E aí? Hoje paguei o negócio da desoneração. E teve que buscar com o contador dizendo, mas é isso, não é isso, é aquilo, é o outro. Não, é inconstitucional, pero não muito. Porque se fosse inconstitucional, não pode ter um prazo de 2 meses ou é inconstitucional a partir do ano que vem. É constitucional agora, derruba e pronto. Não. O que foi colocado não foi uma derrubada inconstitucional, foi um apoio que o ministro Zanin deu ao governo, fica muito claro. Por quê? Por que não era inconstitucional antes? É só agora? Não, mas agora é constitucional. Mas se vocês voltam a negociar entre o executivo e o legislativo, a inconstitucionalidade é relativa.
E é a partir do ano que vem. Mas se foi feita a lei, então não é mais inconstitucional. Agora passa a ser constitucional de volta. Uma insegurança jurídica, e te digo, eu explico isso para investidores do exterior. No final do ano passado, estava na discussão se ia ser desonerado, não ia ser desonerado, foi desonerado. Aí falei, ok, continuamos 2024 desse jeito. Teve o veto presidencial. Falei, opa, cuidado, foi vetado, vamos ver agora o que acontece. Aí os investidores de fora, ok, eu espero. Aí teve a derrubada do veto. Falei, fica tranquilo, 2024 não vai ter desoneração tirada. Aí vem o ministro, monocraticamente, disse, não, é inconstitucional. Falei, então, gente, não vai ter desoneração, voltamos de novo para aquele momento. Põe casaco, tira casaco. Aí, não, então, aí fala, mas é inconstitucional. Sim, mas é uma inconstitucionalidade relativa, porque agora que vai ser negociado, tira a inconstitucionalidade e volta no ano que vem. Mas se for negociado, não é mais inconstitucional. Não dá para explicar. Não dá para explicar. E fora que quando você faz a conta em função do fluxo de caixa com a legislação que você conhece, que não pode mudar, no ano não pode mudar, tem que ter a noventena e tem que ser aplicado a partir do próximo exercício. E aqui não era igual. Então era uma bagunça total. Mas se o Montesquieu levantar do túmulo, ele vai ter que escrever de novo o espírito das leis dizendo, não são 3 poderes independentes, são 2 poderes e um que pode ser independente ou não, dependendo do assunto, dependendo do governo. Gostei que o seu peronomútil é o peronomútil mais autêntico da TV brasileira, do nosso argentino, Gustavo Segré. E aí, Fábio Piperno, quero a sua opinião também. Eu venho criticando a condução disso desde o final do ano, né? Então, veja, o que aconteceu na quinta-feira, esse acordo entre governo, entre Fazenda e Senado, eu acho que foi muito oportuno, porque, de fato, não há mais sentido em mudar, em trazer de volta a oneração agora para esse ano. Eu defendia isso, que em dezembro eu dizia que o projeto que, enfim, desonerava, que mantinha a desoneração, era ruim. Só que tem uma coisa, começou o ano, passou o primeiro quadritrimestre, é bastante tempo, 1/3 do ano. Quer dizer, então as regras estão vigentes já há alguns meses. E aí, no meio do jogo, mudar tudo é ruim para todo mundo, até porque a mudança pode cair amanhã, depois, a gente nunca sabe como fica. Então, pelo menos agora, o Senado e o Ministério da Fazenda entram num acordo para se estabelecer uma espécie de armistício na tributação desses setores até o final do ano e já se estabelecendo regras que seriam praticadas a partir de 2025 e o mesmo valendo para municípios. Mas continua a desoneração o ano que vem, só mudou a alíquota. Bom, mas aí então cadê a inconstitucionalidade? Depende da alíquota? Não é isso. É que se estabelecendo para os exercícios seguintes, do ano que vem para frente, é possível então que se estabeleçam as receitas correspondentes para isso, a fonte para isso. Então, pelo menos, tanto a Fazenda quanto principalmente o Congresso ganham tempo para corrigir a imperfeição do texto. Piperno, desculpa que me coloque no meio, mas isso quer dizer, se não tivesse a pressão do STF, não estaria negociando nada. Já estava feita, a legislação já estava pronta. O STF, não só o ministro Zanin, mas todos os outros que votaram, já são 5, eles constataram que, de fato, havia uma imprecisão constitucional no texto. Agora são 17h29, a gente vai para um rápido intervalo para você que está na rádio, já a gente volta. Por aqui eu quero ouvir também o Alan Gani e o Luiz Felipe Dávila, porque eu quero saber o impacto dessa discussão toda, esse põe casaco, tira casaco, em relação a nível de desemprego no Brasil. Porque a gente tem um dado do IBGE que fala que 8 capitais, neste primeiro trimestre, geraram um número de aumento do nível de desemprego. Tem a ver com isso daí, Alan Gani? Não, ainda não, né? Você não tem o efeito concreto disso, mas é claro que isso poderá levar a uma situação de aumento de desemprego à medida que vai tornar mais oneroso e 19 registraram o processo produtivo, né? Ou traz aumento de preço ou desemprego. Então isso pode ocorrer. Agora, o que eu acho que mais preocupa aí, Koba, é a insegurança jurídica que foi gerada, a lambança que foi feita. Porque se de fato o argumento era técnico, era jurídico, constitucional, não tem nenhum problema disso. Então, começa lá atrás, não negocia com o Congresso,
e aciona o Supremo Tribunal Federal. Se o argumento era esse, se era uma questão constitucional. Mas não fizeram isso. Levaram para o Congresso, aí vetaram, aí teve derrubada de veto, aí tem medida provisória, aí devolve a medida provisória, ou seja, uma lambança. Aí, na última tacada, fazem o quê? Opa, vamos levar para o Supremo Tribunal Federal, com uma pressão para negociar com o Congresso Nacional. Aliás, foi exatamente assim. Levaram para o Supremo, depois tiveram que derrubar a liminar do próprio Zanin, pediram, né, a AGU retirou a liminar para que, então, valesse o que foi acordado com o Congresso. Então, veja, não tem nada de, como frisou o Segré aqui, não tem nada de constitucional usar o Supremo para forçar o que eles queriam ali com o Congresso Nacional. Se fosse constitucional, teria sido feito lá atrás. Dávila. Bom, a indignação do Segré é a indignação de todo o setor produtivo do Brasil. O setor produtivo do Brasil vive numa eterna insegurança jurídica porque as leis não valem. Toda hora nós temos um revisionismo da lei. Lei não pode ser relativa, lei tem que ser cumprida. Cumprida e apoiada justamente pela justiça para dar essa garantia no cumprimento de contratos. Então, o primeiro ponto é, isso gera enorme segurança jurídica. Segundo, que essa história da desoneração acontece há mais de 10 anos no Brasil. Por que agora ela é inconstitucional, não é há 10 anos atrás inconstitucional? Aí vem um argumento que é que não está respeitando a lei de responsabilidade fiscal porque não disse de onde saiu o dinheiro. É mesmo? Então, como é que o governo conseguiu indexar benefícios de previdência? Como é que conseguiu voltar a indexar gasto com saúde e educação, onde não mostrou a receita? Pelo contrário, o rombo fiscal só cresce a cada dia. Isso sim é irresponsabilidade fiscal. Então, e aí um terceiro ponto de enorme preocupação institucional para o Brasil, que é esta forma pela qual o Poder Executivo aciona o Supremo Tribunal Federal para fazer com que o Supremo Tribunal Federal, não é que ele seja cumpridor da lei da Constituição, mas que ele force uma negociação entre os poderes. Isto é uma interferência indevida de um poder justamente nos outros poderes. Então, o que foi a tal da declaração de inconstitucionalidade nos 5 votos a 0 foi apenas uma forma de chantagear, obrigar o Executivo a negociar com o Legislativo, numa coisa que o Legislativo já havia decidido como é que deveria ser. Então, é algo muito preocupante. O aumento da insegurança jurídica se dá agora por uma terceira força, a força de um poder judiciário forçando uma negociação política entre Poder Executivo e Poder Legislativo, quando o Poder Legislativo tem absoluta autonomia sobre o assunto para decidir a questão da desoneração. Então, é algo preocupante. É o Brasil aumentando a insegurança jurídica quando deveria reduzi-la para justamente atrair investimento privado e, como o Koba falou aqui, para poder gerar emprego e criar confiança. Cada vez mais o poder público acaba gerando mais desconfiança nos investidores. Esse aqui realmente não é um país sério para se investir. Agora, rapidinho, Fábio Piperno, falamos da questão de constitucionalidade ou não, falamos dos impactos na economia e a marcha dos prefeitos envolvida nessa questão toda. Qual é o impacto político, em especial em um ano de eleições municipais? Os prefeitos todos em Brasília para discutir desoneração em relação aos municípios. É a 25ª marcha, não é um fato novo, isso é uma coisa corriqueira. Agora, é evidente que se não for fechado um acordo para desoneração, você chegar e onerar mais os municípios que já estão aí com o cofre vazio em um ano eleitoral, é óbvio que isso provoca um impacto para quem provocou essa oneração. Então, aí sim, também por isso o governo tem todo o interesse em achar esse remendo, que seria manter a desoneração para esse ano e, a partir de 2025, então, discutir essa política de alíquotas diferenciadas aí de ano para ano. Ou seja, vai manter a desoneração, só muda a alíquota. Não é que não vai ter desoneração ano que vem, vai ter desoneração. Só que no lugar de 4%, como paga hoje, entre 1,5% e 4%, vai para 5% e depois vai para 10%. É isso, é a lei. A partir do ano que vem... Vai para 5%.
Sim, não, mas aí que tá o negócio, já tem município que quer pagar mais, ele vai pagar Não, sim. aí, estou falando no caso das empresas. No caso do município vai ser 8, passa para 10, depois passa 12. Exatamente. Ou seja, Vai a ser desoneração se escalonado. mantém. A única coisa que muda é a alíquota. Então, como é inconstitucional a alíquota? A inconstitucionalidade está no valor da alíquota. É a e não na cobrança questão. agora, porque não houve previsão para cobrar Sugiro agora, para os em prefeitos 2024. que na próxima reunião, a 16ª, façam no STF, não com o Poder Executivo. Ô, Gani, agora eu fico imaginando, tudo isso aí teve um acordo, uma conversa prévia, tanto que pediram conjuntamente a AGU e o Congresso Nacional a suspensão da liminar no STF e um timing perfeito com a marcha dos prefeitos, que, como o Piperno disse, acontece todos os anos, mas agora eles vão lá com esse pleito, tem um acordo ali por trás, certamente é para entregar uma boa notícia para os prefeitos, não é? Exatamente. Agora, da forma que foi conduzida toda essa história, você também deu de bandeja para a oposição explorar esse tema, dizendo que, olha, o governo queria onerar, sim, cidades até 150 mil habitantes, folha de pagamentos, quer onerar 17 setores. Foi dada a nossa reação que evitou uma oneração maior. E mesmo assim apelaram para o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, eu não sei se foi uma boa estratégia da forma que o governo fez, porque a narrativa, o que ficou é a fúria arrecadatória. Mas dá a impressão, Dávila, que era a sua opinião, que não foi uma boa estratégia se a gente pensar no macro, né? Se a gente olhar o filme. Mas diante de todas as idas e vindas, o que tinha para agora acaba sendo bom entregar uma boa notícia, ou não? É o que tinha para o momento? É o que tinha para hoje? Ô, Nelson, eu sempre combato o populismo, como você sabe. Nós estamos agora assistindo o populismo legislativo. O que é o populismo legislativo? É o projeto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Qual é o projeto? Já que é um ano eleitoral e está tendo uma marcha, não, vamos cobrar 8% dos municípios esse ano, mas no próximo ano deixem aberto. Como deixem aberto? É justamente a maior demagogia que tem. É uma coisa inacreditável. É só olho na eleição municipal. Isso é demagogia. Tem que fazer um acordo. Já que tem coragem de fazer a reoneração dos municípios, diga quanto vai pagar esse ano e os próximos 2. Porque o que acontece? No próximo ano, por que só quer decidir esse ano? É ano de eleição. O próximo ano nem sabe se esse prefeito vai estar lá, vai estar um outro prefeito. Aí negocia de novo com algum outro prefeito começando o mandato. Vamos lá determinar a alíquota, dependendo do caixa do governo. É uma irresponsabilidade absoluta. É hora de tomar coragem. Já que teve a coragem de negociar a reoneração, diga quanto é que vai pagar nos próximos 3, 4 anos. Que é isso que tem que fazer. Porque essa é a regra. Não pode deixar em aberto. Isso é demagogia pura. Porque vai pagar 8 agora, dependendo a conta e o momento político, pode dobrar isso para os municípios no próximo ano. Aí você pega um prefeito no começo de mandato, vai aparecer uma conta que é o dobro do que ele está pagando esse ano. É uma vergonha. Isso é populismo legislativo. Tem que acabar com isso. Gente, tem que ser sério com o trato do dinheiro público e o respeito ao mandato e o respeito a contratos.